Olá, sejam bem-vindos. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais importantes da filosofia para tentar responder uma pergunta que nos assombra há milênios. Afinal, o que é justiça? E para isso, vamos explorar o livro 1 da República, de Platão. A gente começa com essa citação que, olha, já dá o tom da coisa. O que começa como uma conversa filosófica tranquila, quase um bate-papo entre amigos, de repente se transforma numa das brigas intelectuais mais famosas e intensas da história. E como é que tudo isso começou? De um jeito bem banal, na verdade. O filósofo Sócrates e seu amigo Glauco estão voltando para casa, tranquilos, depois de um festival, quando um grupo de conhecidos aparece e para eles meio que de brincadeira. E olha só, logo de cara, a gente já se depara com um tema central, né? A tensão entre, de um lado, a força e do outro, a persuasão. O Polimarco diz algo como, olha, se vocês não forem mais fortes que a gente, vão ter que ficar. E o Sócrates, sempre sutil, responde, mas e se a gente conseguir convencer vocês a nos deixar ir? Já começa aí o grande conflito do livro. Bom, o grupo então se ajeita na casa do Polimarco e a conversa com o pai dele, o Céfalo, que já era um senhor de idade, muda de rumo. Eles começam falando sobre os pesos da velhice, mas rapidinho o assunto vai parar naquilo que realmente importa e que vai acender o debate todo. E é aqui que a coisa pega fogo. Depois do Céfalo comentar que ser rico ajuda a pessoa a não cometer injustiças, o Sócrates sendo Sócrates, né? Aproveita a deixa para lançar a grande pergunta. Mas afinal, o que é essa tal de justiça? As primeiras respostas que aparecem são aquelas mais, digamos, do senso comum. São as ideias tradicionais de justiça, aquelas que a gente ouve por aí até hoje. O Céfalo, o mais velho do grupo, sugere que justiça é simples. É falar a verdade e pagar o que se deve. Parece bem razoável, né? Direto ao ponto. Ah, mas aí vem o Sócrates, com um exemplo super simples, mas muito poderoso. Ele mostra que essa definição tem um problema. Pensem só. Seria justo devolver uma arma para um amigo que ficou louco? E todo mundo ali concorda que não, claro que não. Aí o Polimarco entra na discussão para defender a ideia. Ele dá uma refinada na definição, citando um poeta. Para ele, justiça é dar a cada um o que lhe é devido, ou seja, ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Só que o Sócrates também desmonta essa ideia. Primeiro, ele diz que a gente pode se enganar, né? Achar que alguém é amigo quando não é. Mas o ponto principal é o outro. Prejudicar uma pessoa a torna pior, não melhor. Então a grande sacada é, a função de uma pessoa justa não pode ser fazer mal a ninguém, seja amigo ou inimigo. E bem quando eles chegam nesse beco sem saída, a conversa que estava até calma é interrompida de um jeito bem agressivo. Um sofista, um cara chamado Trasímaco, que estava ali ouvindo tudo com uma raiva crescente, simplesmente não se aguenta mais. E Platão descreve a cena de um jeito incrível, dizendo que ele se atirou sobre eles como uma fera selvagem. O Trasímaco acusa o Sócrates de ficar só de joguinho, de ficar derrubando a opinião dos outros sem nunca dar uma resposta de verdade. Ele exige uma definição clara e precisa e basicamente diz que tudo o que eles falaram até ali era besteira. E aí, depois de ser provocado a falar, o Trasímaco solta a sua definição de justiça. Uma definição que é famosa, polêmica e que, nossa, ecoa até hoje. Para ele, justiça é só uma palavra bonita. Na prática, é simplesmente o que interessa ao mais forte. Ou seja, quem está no poder dita as regras que o beneficiam e chama isso de justiça. O interessante aqui é ver como a lógica dele é direta, quase brutal. Vamos seguir o raciocínio. O governo é o mais forte. Ele cria leis. Essas leis servem para o benefício dele mesmo. E essas leis são chamadas de justas. Quem desobedece é injusto e é punido. Fim de papo. Mas Sócrates, com toda a sua calma, começa a desconstruir essa visão cínica ponto por ponto. Ele usa a lógica e algumas analogias para mostrar como o raciocínio pode sim derrubar a tirania. O primeiro ponto que ele levanta é genial. Ele pergunta, tá, mas os governantes não podem cometer erros? Criar leis que na verdade acabam sendo ruins para eles mesmos? Se isso acontecer, obedecer a essa lei seria agir contra o interesse do mais forte. E aí, a definição do Trasímaco já não funciona mais. E essa comparação aqui é fantástica para a gente entender o centro da briga. Para o Trasímaco, o governante é um pastor que cuida das ovelhas para poder lucrar com elas. Já para o Sócrates, um governante de verdade é como um médico ou um piloto de navio.
Ele sempre trabalha para o bem do paciente ou dos passageiros, ou seja, para o bem dos mais fracos. O Trasímaco, claro, não desiste fácil, ele dobra a aposta. Ele basicamente diz que a pessoa justa sempre se dá mal, e que a injustiça, quando praticada em grande escala, como por um tirano, é muito mais poderosa, livre e vantajosa do que a justiça. E agora vem o golpe final de Sócrates, conhecido como o argumento da função. A lógica é linda, vamos lá. Primeiro, toda coisa tem uma função, aquilo que só ela faz ou faz melhor. Segundo, para cumprir bem sua função, uma coisa precisa da sua virtude. A função da alma é viver, deliberar. E qual é a virtude da alma? A justiça. Logo, a conclusão é que só uma alma justa vive bem. E quem vive bem é feliz. Com esse argumento, Trasímaco finalmente fica sem palavras. É silenciado pela lógica. Mas Sócrates não sai cantando vitória, não. O final é muito mais profundo do que isso. Em vez de comemorar, Sócrates faz uma confissão impressionante. Ele diz: o resultado de tudo isso é que eu não sei nada. Ele percebe que conseguiu mostrar que a justiça é melhor que a injustiça, mas que ele ainda não sabe o que a justiça é de verdade. E assim o debate acaba. Não com uma resposta definitiva, mas com uma pergunta gigantesca. Se a justiça é o caminho para a felicidade, mas a gente nem sabe o que ela é, por onde a gente começa a procurar? É essa pergunta que vai guiar todo o resto da República de Platão. E que, de certa forma, continua nos guiando até hoje.